Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre tabelas dinâmicas. Bora conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta que é a mais utilizada nas empresas e com certeza se você quiser entrar nesse mundo de dados e de Excel, você vai precisar aprender. Bora lá. Então bora lá. Eu tenho aqui uma tabela bem grande de informações que eu tirei do dados de governo. Então eu consegui uma base de dados de ocorrências de tipos de crime que ocorreram em São Paulo de um determinado número de anos. Eu fiz um tratamento aqui só para a gente começar a trabalhar com os dados e eu vou passar aqui para vocês algumas informações. Primeiro, para criar uma tabela dinâmica, a gente tem que saber o que a gente está mexendo. Primeiro, a gente tem algumas colunas aqui, a gente precisa decifrar, pelo menos de cara, o que cada coluna significa para eu saber fazer a minha análise na tabela dinâmica. Então vamos lá. Eu tenho uma coluna de ano, uma coluna de mês, uma ID de município, uma região, o tipo de ocorrência e a quantidade dessas ocorrências. Então você vai ver aqui que essas informações vão se repetir até o mês 1. Então tivemos 23 ocorrências aqui diferentes, algumas zeradas, algumas nem tanto, enfim. Então a gente pode fazer uma análise daqui, deixa eu só ver quantas linhas tem aqui. Temos 303 mil linhas, então é muito complicado você trabalhar com informações tão grandes e olhando o dado um a um. Então, o que a gente usa no Excel especificamente? A gente utiliza a tabela dinâmica para agregar as informações e melhorar a sua forma de análise. Então, a gente pode tanto trabalhar com a tabela dinâmica e com isso a gente pode criar grafos dinâmicos e fazer uma série de informações que podem ser úteis, para dentro da sua empresa ou do trabalho que você faz. Nesse caso aqui é um exemplo um pouco mais, talvez a polícia possa fazer esse tipo de análise, mas vamos entender como a gente faz uma tabela dinâmica, não vamos focar só nos dados, tá bom? Uh, primeiro, bom, para fazer uma tabela dinâmica, o que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui eu usei a Power Query, então ele vai ter uma tabela específica, mas eu vou aqui em inserir e clico tabela dinâmica. Isso vai ser para todos. Automaticamente, o Excel já vai identificar toda a tabela, se você tiver uma célula selecionada. Então aqui ele selecionou toda a minha tabela. Se você não selecionou, se você quer garantir que foi selecionado tudo mesmo, o que você pode fazer? Eu vou colocar numa célula específica, vou apertar Ctrl mais Shift, Ctrl e Shift, né? E vou apertar para baixo e para o lado. Ele vai selecionar toda a sua tabela. Aqui, mesmo vai acontecer a mesma coisa. Ocorrências registradas é porque essa minha tabela já tem um nome. Então, eu vou ter como escolher se eu quero colocar dentro de uma nova planilha ou de uma planilha existente. Como eu já tenho a planilha 1, eu vou colocar na planilha existente, mas você pode colocar numa nova planilha que ele vai abrir uma nova planilha para você. Então, colocar aqui planilha existente, criou a minha tabela dinâmica. Bom, o que eu posso fazer dentro dessa tabela dinâmica? Eu posso fazer, por exemplo, colocar a tabela com algumas informações que eu já quero separar. Então, por exemplo, eu quero saber dentro da minha base quantas ocorrências ocorreram por ano. Então, eu posso colocar o ano na parte de linhas. Ele vai me falar que tivemos 2 anos nesse período da minha tabela. E eu posso colocar aqui, por exemplo, a quantidade de ocorrências. Olha que legal. Aqui já apareceu as ocorrências de 2020 e de 2021. As ocorrências foram bem menores, né? Mas ainda o ano não está fechado de 2021. Então a gente tem aí alguns meses ainda para fechar. Então a gente precisa esperar para ver se esse número vai ser maior ou menor. Uma coisa que eu posso trabalhar bastante aqui na tabela dinâmica é aqui, ó. Eu clico com o botão direito e configurações do campo valor. Eu trabalho isso aqui em números com decimais, eu não preciso colocar, porque não tem um homicídio em meio, né? Você vai ter só um número inteiro. Então eu vou colocar separador de 1000, só para ficar mais bonito e a gente saber ler melhor. Então aqui, nesse caso, foi 1.131.648 casos. Já em 2021, 795.059 casos, totalizando aí 1.926. Bom, aqui a gente pode já começar a trabalhar alguns tipos de informações. Bom, mas eu não quero ver só ano, eu quero ver, por exemplo, o município.
Essa tabela é só de São Paulo, tá? Então, eu vou pegar por região, né? Porque município é um pouco mais complicado. Aqui eu vou ter todas as regiões e eu posso ver aqui as informações por região. Então ficou muito mais fácil de analisar os dados e ver que quais dessas regiões possuem mais ocorrências ou não. Mas isso vai depender também do teu tamanho. Você tem que saber fazer todas essas análises para falar, pô, capital é o que tem mais ocorrência, mas a capital é onde tem maior número de cidades, maior número de pessoas. Então, de cidades não, de bairros, de locais, a capital acaba sendo um pouco maior. Então, você tem que entender que esse número também será maior. Aqui a gente está falando de Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru. Então, teve uma série de ocorrências aqui e a gente tem uma série de ocorrências aqui em 2021 também. Então, a gente já começa a fazer pode fazer algumas análises. Bom, uma coisa interessante que você pode fazer aqui também, dentro dessa tabela dinâmica, é colocar o tipo de ocorrência. Mas, assim, eu não gostaria de colocar o tipo de ocorrência aqui dentro. Então, eu posso utilizar de uma outra ferramenta que vai me ajudar nas análises de tabela dinâmica. Isso aí a gente já começa a entrar um pouco mais de relação em dashboards e a gente já pode utilizar isso. Bom, você vai clicar na sua tabela dinâmica e vai abrir essa aba aqui, análise de tabela dinâmica. Você pode inserir uma segmentação de dados. Se você não sabe o que é segmentação de dados, nada mais é do que botões que vão filtrar a sua tabela dinâmica. Então, ao você inserir essa segmentação, eu posso escolher algum tipo de coluna que a gente já tem na nossa tabela que vai servir de filtro para esses dados. Então, eu vou colocar, por exemplo, o mais ideal nessa situação é o tipo de ocorrência. Então, aqui a gente tem algumas ocorrências e a gente pode falar, por exemplo, vamos pegar o mais tranquilo, né, gente? Porque roubo de veículo. E é o mais comum também. Temos aqui um número reduzido já, então filtramos apenas os roubos de veículos e a gente consegue ver, por exemplo, que esse número está um pouco menor ainda. Mas, como eu disse, ainda tem um mês ainda para fechar o ano. Se eu não me engano, os dados de novembro e dezembro ainda vão fechar essas informações que temos em 2021. Então, não é um cenário, mas a gente pode ver que ainda é um cenário favorável, né? Se ocorrer 11 mil roubos de veículos nos próximos meses, aí sim, talvez a gente possa considerar que ainda tá, pode bater esse número. Mas aparentemente pode ser que esse número não chegue a 31 mil. Mas bora lá. Então a gente consegue ver, por exemplo, outro tipo de roubo, tentativas de homicídio. Temos alguns totais aqui, então porque a gente tem roubos, lesões, estupros, homicídios. Então, acho que tem totais de homicídios, enfim, ter todos os tipos de homicídios. Então, a gente já tem uma informação mais lesão corporal por acidente de trânsito. Isso é muita informação que a gente tem aqui. Então, ó, já temos aqui um número reduzido também. Pode ser que realmente o ano, até porque a gente está vivendo em pandemia, então pode ser que alguma coisa pode ser impactada nesses números, né? Mas ainda tem que contar que tem pouco mais de 2 meses aí para preencher com os dados, né? A gente já está em novembro, mas ainda está rolando novembro, né? Então não sei se já tem os dados de outubro, eu não sei se já tem os dados, não tem, provavelmente já não tem dados de novembro e dezembro. Eu não sei qual que é a última informação que a gente tem de 2021, mas a gente já tem aqui essas informações. Então é interessante você já saber trabalhar com isso, porque aqui você já começa a montar dashboards, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um total. Esse total aqui, talvez eu tenha que excluir ela aqui, porque talvez ela some todos os tipos de roubos e estupros, né? É meio feio falar isso, né? Feio não, né? Meio pesado esse tema, né? Acabei escolhendo uma tabela um pouco mais pesada, mas você consegue fazer esse tipo de filtro. Talvez eu tenha que tirar esse total, porque isso aqui é para atrapalhar o meu total. Então, se eu pegar aqui e fazer a seleção, posso selecionar mais de um, tá? Então, eu vou só aumentar aqui, só para vocês trabalharem um pouco melhor. Vamos lá. Se eu quiser selecionar mais de um, eu posso apertar Ctrl.
Ó, a gente já teve 901 mil casos aqui, então isso aqui já ajuda bastante a gente a entender, porque eu acho que o resto aqui é tudo é total, é somatória de outras ocorrências, né? Então, esse estupro de vulnerável, estupro e esses roubos aqui são somados depois nessas duas colunas, essas duas ocorrências, né? Então, já temos aqui algumas informações. Bom, dentro da tabela dinâmica, então eu posso, por exemplo, colocar o tipo de ocorrência por coluna também. Isso pode funcionar. Não é o ideal, eu não acho mais bonito aqui, tá? Mas você pode também ver dessa informação. Então, deixa eu só voltar. Outra coisa que você pode mexer com tabela dinâmica são os gráficos. Pode fazer pizza, que nesse caso não é o ideal. Mas você pode fazer, por exemplo, barras. Barras seria interessante. Na verdade, colunas, né? Mas eu quero fazer diferente. Eu vou colocar o ano no filtro. Eu quero filtrar apenas o ano de 2020, já que a gente tem um ano fechado. Eu vou colocar um outro filtro, que é o tipo de ocorrência. Por quê? Porque eu vou tirar esses estupros aqui e roubos, porque provavelmente é uma somatória. Então, a gente vai só manter o que é dado de fato e não uma somatória. Temos aqui as informações. Então, de 2020, tivemos todas essas informações de roubo e a gente pode fazer uma tabela dinâmica. Então, você clicando aqui em gráfico dinâmico, você já consegue ter uma informação mais bonitinha de gráfico. Eu prefiro ocultar todos esses botões porque não me ajudam em nada. Bom, vocês estão vendo que aqui não tá legal, né? Não tá bonitinho assim, né? Tipo, ele tá, acho que, seguindo uma ordem alfabética. Então, Araçatuba, tal, enfim. Eu queria fazer uma ordem crescente. O que eu posso fazer? Eu posso classificar aqui direto a minha tabela dinâmica. Vou classificar em mais opções de classificações em decrescente pela soma de quantidade de ocorrência. Aí, agora sim, a gente consegue também ter uma visão melhor do que a gente tem intercapital, Grande São Paulo e outras informações aqui. Bom, aqui eu já tenho meu primeiro filtro. Mas nesse caso aqui, eu posso até utilizar essa segmentação de dados para especificar. Aqui eu estou falando de total, né? De todos, né? Posso fazer uma especificação de ocorrências por cada botão desses. Então, se eu clicar em um botão, a tabela dinâmica vai alterar. Se eu clicar no outro, ela vai alterar também. Se eu clicar em outro, também vai alterar. Então você vai ter uma série de informações que você pode trabalhar com a tabela dinâmica. E o legal da tabela dinâmica é que você consegue fazer os gráficos dinâmicos também. Então, esses botões vão mexer tanto nessa tabela quanto nessa tabela. E isso vai te ajudar bastante a, por exemplo, montar um dashboard. Vamos colocar agora, por exemplo, eu vou tirar a região e vou colocar o ano e o mês. Isso é interessante. E aqui eu posso fazer, ao invés desse gráfico, eu vou fazer um gráfico diferente. Vamos lá. Gráfico dinâmico de linhas de combinação. Eu acho que de linhas é interessante. Só que aqui eu vou precisar mudar alguma coisa aqui. Talvez o mês aqui. Não. O ano aqui. Isso. Interessante. Então a gente já começa a fazer uma análise de informações comparativas. Então, por exemplo, no mês 1 em 2020, tivemos menos casos de número de vítimas em homicídio. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui uma lesão, um acidente de carro, né? Que é mais tranquilo, né? Número de vítimas, mas é o que menos tem, né? Roubo de veículo. Roubo de veículo é sempre um exemplo tranquilo de falar, né? Acaba acontecendo, infelizmente, com todos. Bom, a gente, ó, como eu falei, essas informações aqui, agora a gente consegue ter uma análise melhor. Eu tenho informações
faltando ainda de 4 meses, ou seja, então esse número aqui pode sim chegar aos 31 mil ou passar. Então nem tudo são flores aqui, a gente ainda infelizmente pode ter informações mais tristes aqui nesse quesito aqui, mas enfim, a gente pode trabalhar aqui, então que até, por exemplo, nesse período a gente já teve um pouco mais de informações. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui, tivemos 20.786 no ano passado, a gente já tem um pouco menos em 2021, no total geral year to date, né, que a gente fala, né, o ano até o dia da última base. Então, eu vou tentar filtrar um mês. Eu vou tirar esse mês aqui. Não, vou ver se eu consigo colocar esse filtro aqui. Não consigo, né? Eu vou fazer uma segmentação de dados por mês. E vou tirar os últimos meses aqui, que aí a gente faz a comparação justa, né? Não temos não, é o contrário. A gente vai fazer aqui. Vou selecionar todos os meses e aí a gente faz a comparação. Pô, esse gráfico tá meio feio, então a gente pode também trabalhar alguns estilos de gráfico. Bom, eu não gosto de linhas, eu posso tirar. Eu posso selecionar e deletar. Eu posso tirar isso aqui. Bom, um mês aqui eu vou deixar, né? Porque é interessante termos. E essas informações aqui, eu vou tentar colocar no layout rápido. A gente consegue colocar, por exemplo, o número aqui embaixo ou o número em cima. No gráfico de linhas acaba não achando muito bom deixar o número em cima porque eles se cruzam, acaba confundindo. Mas aqui eu posso ter os números aqui embaixo. Então, 2020 para 2021, né? A gente tem informações aqui que a gente pode comparar. Pode ver que 2021 foi um pouco mais constante do que 2020. Teve aqui uma média muito mais interessante. Então, você pode trabalhar bastante com tabela dinâmica nesse formato. Esse é um vídeo bem simples sobre tabela dinâmica. A gente pode se aprofundar mais sobre isso, mas a gente pode começar a ter noção do poder da tabela dinâmica se você ainda não conhece dentro do Excel. Espero que você tenha curtido o vídeo. A gente pode continuar falando de tabelas dinâmicas, de gráficos, de dashboards, mas isso é importante para vocês saberem que dá para utilizar para muita coisa nas suas análises. Se você não conhece, comece a utilizar ou comece a aprender, porque vai ser muito importante para a sua carreira. É isso, galera. Se vocês curtiram o nosso canal, por favor, fazer esse jabá, se inscreva, curta, compartilhe e continuarei criando mais conteúdos para vocês. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!